Agora a gente vai falar de Vasco. O segundo repórter mais gato do Brasil, eleito pelo Instagram, Thiago Carvalho. Brilhante repórter. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. E a gente vai achar o print da eleição para botar aqui no final. Não saia daí. Thiago Carvalho, conta pra gente. Thiago é um gato mesmo. O resultado não foi ruim, mas, dadas as circunstâncias, deixou um gostinho de que poderia ser melhor. Eu acho que a gente termina o jogo com a sensação que a gente poderia ter vencido a partida. Mesmo com um time totalmente reserva, o Vasco foi até Buenos Aires e comandou as ações da partida contra o Barracas Central, na estreia da Sul-Americana. Na melhor chance do primeiro tempo, Cláudio Spinelli parou na boa defesa do goleiro argentino. O Barracas Central chegou apenas uma vez ao gol de Fusato nos 45 minutos. Com as mexidas, o Vasco ganhou ainda mais volume na etapa final. A grande chance argentina caiu nos pés de Tobio, que foi travado por Hugo Moura e desperdiçou. A partir dali, o Vasco já comandava os ataques na casa adversária. Até que Piug foi expulso com apenas 1 minuto em campo, depois dessa entrada em Nuno. E mesmo com um homem a mais, o gol não aconteceu. Fim de jogo, 0-0. Apesar de não ser o pior dos resultados, o empate não é confortável. Na Sul-Americana, apenas o primeiro colocado avança de forma direta. No mesmo grupo G, Audax Italiano e Olímpia estreiam hoje, já buscando a liderança. Enquanto isso, o Vasco volta as atenções para o Brasileirão, prioridade na temporada, e enfrenta o Remo no Pará, no próximo sábado. Era um contexto um pouco diferente, a gente optou nesse momento por priorizar um pouquinho o Campeonato Brasileiro para essa partida, para essa rodada, então eram jogadores que não estavam jogando com mais regularidade, então acho que a gente produziu inclusive para sair daqui com a vitória, então a gente sai daqui com um gostinho que um pouco amargo, que a gente poderia ter saído com os 3 pontos. Muito bem, grande Brunão. Fernandão, eu saí tem 11 dias, 11 ou 12, era um Vasco. Eu voltei a outro Vasco. Eu quero que você me conte, tipo, o meu caso. Ah, você ficou acompanhando de lá? Não. Fiquei vendo Donos da Bola às vezes também. Obviamente a gente vê as notícias, mas não performance. Até porque não dá pra ver jogo lá fora, né? Você tem aqui a Premier e lá fora, se o teu pacote é daqui, você não consegue ver lá. Infelizmente. Mas vejo no Instagram. Eu quero que você me explique o seguinte. Fiz que o cara entrou na máquina lá e voltou depois do meu caso. O que aconteceu com o nosso Vascão? E não aconteceu nada. O Vasco ia oscilar. O Vasco perdeu em São Januário, em algum momento. num jogo que a odd era absurda pro Vasco vencer o Botafogo. Isso aí, mas foi pro Botafogo, foi um clássico em que o Botafogo conseguiu executar melhor a estratégia do que o próprio Vasco, que não jogou um jogo legal. Foi o pior jogo do Renato, na minha opinião, em termos de contexto geral do jogo, porque o Vasco, nos jogos feitos com o Renato, jogava o primeiro tempo ruim, e aí no segundo se recuperava, jogava muito bem e virava os jogos como aconteceu. Mas, como a gente disse, nem sempre o Vasco vai conseguir virar os jogos. Vai ter que ter uma estabilidade maior durante as partidas para não se expor tanto, ou não ter que virar, ou não ter que correr, ou não ter que ficar correndo atrás, ou se defendendo o tempo todo como fez contra o Botafogo em algum momento. E o Botafogo foi muito eficiente com relação ao que teve que fazer. E ganhou aquele jogo muito na raça mesmo. O jogo do Barracas foi um jogo totalmente atípico com relação ao Vasco. Por quê? Porque o Vasco foi com o time reserva e dentro do contexto que o Renato explicou sobre a Sul-Americana hoje, para o Vasco, o brasileiro é muito mais importante. E aí, beleza, mas você vai jogar contra o Barracas na Argentina, é pertinho. Beleza, mas o próximo é em Belém. Mas depois ele volta e vai para Belém, vai jogar em outro lugar mais longe. É bom ter a ideia de que isso desgasta o jogador. O Vasco não tem um elenco tão grande assim para usar tantos jogadores. E quando ele bota os jogadores de reserva para jogar, ele bota os caras em atividade. Ele pega um JP desse jogando muito bem. Ele podia ter um outro jogador que podia se destacar. Só que a escalação do Vasco é uma escalação de muita posse, né? Ele faz um time com 3 zagueiros, ele procura espelhar o time do Barracas. Eu não sou muito a favor desse tipo de coisa, acho que a tua identidade tem que ser preservada, mas o Renato preferiu, e quem sou eu para contestar isso? Só que o Vasco é um time de muita posse e pouca velocidade. E um jogo como esse, que tem uma equipe que vai de vez em quando sair no contra-ataque, vai querer sair um pouco mais,
você não ter jogador de velocidade, deixa o time um pouco mais previsível. Entenda a estratégia. O Renato preferiu usar os caras mais rápidos no segundo tempo, tanto o Marino quanto o Adson, que ó, a gente vê o Marino aí fazendo uma jogada no centro da área, o JP acaba finalizando para fora, mas é bom a gente entender que a estratégia do Vasco em relação ao jogo para vencer, eu achei que o Vasco fosse vencer, falei até que o Vasco venceria por 1-0 ontem aqui, mas não finalizou bem, não fez os gols, não criou para vencer o jogo, o Barracas também não. Acredito que o Vasco vai ter um pouco mais de dificuldade contra o Olímpia, porque acho que o primeiro lugar vai ser disputado entre Vasco e Olímpia. Mas o Olímpia, acho que não vai deixar passar a oportunidade de vencer o Barracas fora de casa, não. Até porque o Barracas é uma equipe que vem para fazer um campeonato que nunca tinha feito antes. Barracas, eu não me lembro de ver o Barracas jogando um campeonato sul-americano. Então, perdeu a oportunidade? Perdeu. Mas ganhou dando ritmo para os caras que não foram para o jogo. Que não iam para o jogo. Assim, eu tenho uma pergunta para os dois. A gente entende a filosofia de trabalho do Renato. Talvez o caminho mais curto para a Libertadores do ano que vem para o Vasco seja a Sul-Americana. Eu acho que é muito mais tranquilo o Vasco chegar à final de uma Sul-Americana do que uma Copa do Brasil. Porque a Copa do Brasil vai esbarrar com um monte de gigante. Vai ter que esbarrar, não sei que a tabela dê um... Então, assim, não era de repente para olhar com um pouco mais de carinho, Bigode e Fernandão, para essa Sul-Americana, de novo, pensando que a Sul, além de entrar o Carvão, que o Vasco está precisando, apesar de que parece que vai acertar uma SAF, não sei como é que está isso atualmente, para chegar na Libertadores do ano que vem, cara. E é um título internacional, se o Vasco consegue... Não, né? Sem dúvida. É um título que tem que ser comemorado, caso seja confirmado. Inédito, né? O Vasco ganhou a Mercosul, não era sul-americana ainda. Exatamente, mas o molde era semelhante, Era né? igual, era uma coisa. parecido. Foi o jogo do Romário? Contra o Palmeiras. Contra o Palmeiras lá no extinto Parque Antártico. 2000. Eu acho que esse Vasco, eu acho que o principal objetivo tem que ser, e aí eu tô com o Renato nessa, os 45 pontos no Campeonato Brasileiro. Eu acho que você tem um jogo contra um Barracas Central que dá para você preservar. Eu, particularmente, aí tô dizendo eu não gosto quando o treinador não vai com o grupo. Eu acho que isso tira um pouco do peso do jogo, e eu acho que até mesmo para quem tá dentro do campo não é muito legal. Mas é uma escolha do Renato e não foi a primeira vez e acredito que nem vai ser a última que ele vai fazer. Então aí é uma coisa muito pessoal. Mas eu acho que a partir do momento que você consegue enxergar que numa competição como a Sul-Americana você vai ter uma possibilidade boa de se classificar em primeiro, por exemplo, semana que vem o Vasco vai jogar em casa contra o Olímpia. Será que o Renato vai poupar? É uma boa questão. Eu não sei se ele vai preservar jogando dentro de São Januário contra um adversário tão tradicional quanto o Olímpia e que, na teoria, vai bater de frente com o Vasco em busca dessa primeira colocação. É o Aldax, Amendoleto. É o Aldax na próxima? Isso. Então, na seguinte. Contra o Aldax, por exemplo, é um jogo que o Vasco, jogando em casa, pelo amor de Deus, gente, tem que ganhar. E se jogar com o time principal, aí ganhar e ganhar bem. Então, eu acho que, primeiro, o objetivo de ser o brasileiro, você somar esses 45 pontos ou se aproximar ao máximo possível desses 45 pontos, eu acho que é legítimo. Mas eu acho que a Sul-Americana ela não pode ser descartada, porque é uma competição, é como se fosse a Série B da Libertadores. Mas esse ano, você tem Racing, você tem River Plate, tem São Paulo, tem Atlético Mineiro, tem o próprio Botafogo. É isso aí. Entendeu? Você tem o Olímpia. E assim, e esses times pequenos, muito pequenos, minúsculos, que é o Barracas, cara, o torcedor tem que ir pro estádio, pô. Não disputa toda hora, é o que você falou. É como se fosse uma prateleira inferior da Libertadores. Tudo quanto é jogo da primeira fase, eu não tô falando só de time brasileiro, não, Nando. Tô falando que às vezes passa lá o giro da Sul-Americana. Pô, só estádio vazio, negócio meio gelado, olha lá. Pô, pelo amor de Deus. E o clima é totalmente hostil. Começou a chover, um vento do caramba também lá no estádio do Barracas. Na verdade, do Banfield. O estádio do Não é Banfield. nem o estádio do Barracas. O estádio do Banfield. Cara, e o Vasco, eu tava olhando aqui a tabela, o Vasco vai pra Belém jogar contra o Remo, joga 2 jogos em São Januário, um contra o Aldax. Da Argentina pra ir pra Belém? É como se fosse do Rio pra Austrália, né, filho? Pô. E aí ele... São 4 mais 3... Vai dar uma passadinha aqui no Rio. Rapaz... só que os caras que vão pra Belém ficaram aqui, não foram. Foi por isso que eu acho que o Renato optou. Pra chegar mais fresco, pra jogar lá em Belém contra o Remo. E tomar o quê? Tomar um tacacazinho, açaizinho, só que lá o açaí é salgado, tá? E depois o Vasco vai a Belém de novo. Tem 2 jogos no Rio, vai a Belém pela Copa do Brasil enfrentar o Paysandu.
Pô, que maneiro. Não, é bom a gente falar porque... Não, porque o Renato, ele tá pensando de uma forma mais ampla, de uma forma mais macro com relação ao que tem que ser Mas feito. tu lembra que agora é filé mignon andar de avião no Brasil. Na nossa época, a gente ia jogar contra o Paysandu, era o Paysandu na época, o Remo não tava. Meu irmão, não tinha outra opção. Não tinha apagão de malha, eram 2 escalas, aí ia pra Brasília, depois Recife. Meu irmão, a gente saía daqui de manhã, tipo 11, chegava lá 6, 7 da noite. Isso aí, Loucura, não, loucura. A parada era doida. Agora Hoje você tem entrou, sentou. tem voo fretado, tem várias paradas que favorecem os jogadores. Mas mesmo assim, o futebol é diferente hoje, GV. O futebol ele é muito mais disputado, os caras correm muito mais. Então, eu tô com o Renato, tem que fazer o que ele acha interessante, priorizar o brasileiro, porque o brasileiro é o objetivo primário do Vasco, tem que ser. Depois que ficar mais tranquilo, acho que dá para ainda ir atrás da Sul-Americana, até porque classifica o primeiro, mas o segundo ainda pega quem vem da Libertadores, se você estiver bem colocado como segundo colocado. E aí assume a responsabilidade e vai pro choque, irmão. Salve, salve família vascaína! E esse foi aí os donos da bola do Rio de Janeiro falando um pouco sobre o empate entre Vasco e Barracas Central lá na Argentina, jogo válido aí pela estreia da Copa Sul-Americana. O Vasco foi até a Argentina enfrentar aí a equipe do Barracas com a sua equipe alternativa, um time B com alguns reservas e alguns jogadores aí do Sub-20 e voltou para o Brasil aí com um empate 0-0, o Vasco soma um ponto aí nesta primeira rodada e agora volta para o Brasil e vai enfrentar a equipe do Remo aí pelo Campeonato Brasileiro. Um jogo aí que o Vasco empatou, um empate aí com um gosto amargo pra gente, porque dava para ter vencido aí essa partida. A equipe do Barracas aí foi bem abaixo do que se esperava. O Vasco foi aí com sua equipe reserva e teve totais condições aí de vencer a partida. Perdeu aí chances claras de gol, perdeu muitos gols e aí no final da partida ainda estava aí com um jogador a mais. Um jogador do Barracas aí fez uma falta dura no Nuno Moreira, foi expulso. E aí o Vasco, com a superioridade numérica, foi para o ataque, mas não conseguiu aí transformar as oportunidades em gol. Então o Vasco acabou aí empatando nessa estreia, um resultado que de uma forma geral não foi ruim, porque esperava-se um jogo mais difícil lá na Argentina, mas a equipe do Barracas pouco incomodou a defesa do Vasco, ofereceu pouco risco aí para a nossa defesa. Eu não me recordo aí de nenhuma defesa difícil que o Fusato fez nessa partida, então aí foi uma partida que o Vasco ficou bem tranquilo aí, fora de casa, dominou a partida, teve uma posse de bola aí bem superior à equipe do Barracas, trocando passes, tentando construir jogadas que resultassem em gol, mas no fim da partida aí 0-0, o Vasco volta para o Rio de Janeiro e na próxima semana enfrenta a equipe do Audax Italiano em São Januário, um jogo aí que o Vasco precisa muito vencer para somar 3 pontos, vai a 4 pontos em caso de vitória e aí vai disputar aí esse primeiro lugar, muito provavelmente com a equipe do Olímpia do Paraguai, que é uma equipe mais forte, mais tradicional aqui na América do Sul, e aí vai ficar entre Vasco e Olímpia aí, provavelmente, esse primeiro lugar do grupo. O Vasco tem que jogar para conquistar esse primeiro lugar, porque só o primeiro colocado do grupo avança para a próxima fase na Copa Sul-Americana. O segundo ele vai disputar aí um mata-mata com uma outra equipe aí, provavelmente eliminada da Libertadores, se não me falha a memória, para ver quem vai avançar para a próxima fase. Então é muito importante que o Vasco termine essa primeira fase na primeira posição, diferente do ano passado, que o Vasco foi o segundo colocado do grupo e acabou sendo eliminado aí nesse jogo aí de mata-mata. O Olímpia hoje vai estrear contra a equipe do Audax Italiano, então seria muito bom aí um empate entre essas duas equipes para ficar embolado ali, né? Todo mundo com um ponto, e aí o Vasco, na próxima rodada, assumir a liderança do grupo. Um jogo que, apesar do resultado não ter sido aí o mais favorável para o Vasco, deu para tirar aí alguns pontos positivos. O JP, que foi o melhor em campo, jogou muito, na minha opinião, um jogador que vai nos ajudar muito aí na sequência da temporada. O Renato provavelmente conseguiu assistir e ver essa evolução do JP e provavelmente vai usar mais vezes, né, o JP nessa equipe do Vasco. Destaque negativo aí para o Matheus França, que foi muito mal
na partida. E acho difícil ele ganhar novas oportunidades, porque desde o ano passado o Matheus França vem tendo oportunidades aí na equipe do Vasco e até hoje não conseguiu se firmar. Então é um jogador que eu acho que está bem abaixo, bem atrás aí dos seus companheiros de equipe. O Vasco tem JP, tem o Marino, que está em fase de adaptação, mas é um jogador que chegou agora. O Vasco fez um investimento forte nele e precisa colocá-lo para ganhar ritmo de jogo. Temos também o Adson, que sempre entra bem e nos ajuda, então acho que o Matheus França aí tá bem difícil para que ele tenha espaço nessa equipe. E acho que a diretoria e a comissão técnica tem que ver isso. Temos jogadores aí com bem mais qualidade no nosso elenco. Tem o Zucarello também, uma joia, né, da base do Vasco, que precisa de mais oportunidades. E é um jogador que pode render mais frutos aí pro Vasco no futuro, rapaziada. Então é isso. Um empate aí nessa estreia de campeonato. Pessoal falando aí a respeito do Renato não ter viajado e acham que ele deveria ter ido aí com o grupo. Deixa aí nos comentários o que é que vocês acham aí da questão do Renato Gaúcho não viajar com a equipe do Vasco. Ele ficou no Rio de Janeiro treinando a equipe titular que viaja para Belém para enfrentar a equipe do Remo pelo Brasileirão. E aí optou por não viajar. O pessoal dos donos da bola aí deu a opinião deles. E acho que pelo menos o Renato teria que ter ido, né? Porque treinador, ele ganha muito bem para isso, em primeiro lugar. E o desgaste é mais da parte dos atletas. Os atletas, eles realmente sentem muito aí esse desgaste de viagem, além de ter que jogar, né? Tem um desgaste físico, desgaste mental. Então é importante aí que o Renato realmente poupe esses jogadores mais na Copa Sul-Americana para priorizar o Brasileirão. Nessa questão aí eu concordo com o Renato, porém acho que se ele tivesse ido com a equipe aí para a Argentina, talvez a leitura de jogo que ele fizesse lá na hora, as substituições poderiam ser diferentes e o Vasco poderia ter vencido a partida de ontem contra o Barracas. Mas bola para frente, o Vasco agora enfrenta a equipe do Remo na próxima rodada, rapaziada. Deixa aí nos comentários o que é que vocês acharam da partida e da opinião do pessoal aí dos donos da bola que falaram que o Renato deveria ter ido para a Argentina. Esse foi o vídeo aí sobre essa partida, esse empate do Vasco. Se gostou, deixa o like, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho da notificação. Eu vou ficando por aqui. Saudações vascaínas!